Terrible 2 é fichinha, pior é o Terrible 3. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Sobre a fase dos 3 anos ser muito mais difícil que a dos 2 anos? Eu acredito que cada fase da educação de filhos tem os seus desafios. A minha filha mais velha hoje está com 16 anos e eu tenho os desafios específicos dessa fase. E eu acho que não são nem mais fáceis nem mais difíceis, são diferentes. E também a nossa maturidade enquanto mães, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós vamos aprendendo sobre as crianças, vai nos capacitando a lidar melhor com esses desafios. Eu entendo sim essa diferença dos 2 para os 3 anos muito significativa. Eu acho que existem muitas crianças que tiveram uns 2 anos muito mais tranquilos e 3 anos muito mais desafiadores. E existiram as crianças que tiveram os 2 anos muito desafiadores e os 3 anos um pouco mais tranquilos. E existem as crianças que são desafiadoras nas duas faixas etárias, 2 e 3 anos. Mas como eu falei, são desafios que eu vejo que são diferentes. E por isso que às vezes algumas pessoas acham os 3 anos mais difíceis que os 2 anos, mesmo que tenham passado por uma fase turbulenta aí aos 2 anos. A questão é que nos 2 anos, que as pessoas costumam chamar de terrible 2, terríveis 2 anos, é uma fase em que a criança está aprendendo que ela não é conectada com a vontade dos seus pais, que ela tem vontade própria, que ela tem autonomia e que os seus pais podem dizer vá para a direita e ela pode ir para a esquerda. Ela fica maravilhada com essa possibilidade. Só que ela está aprendendo que ela tem a capacidade de fazer coisas, mas não a permissão para fazer tudo o que ela quer. Então ela entra nesse conflito. Eu posso fazer coisas que na verdade eu não posso fazer. Então a maioria das crises de birra que nós sofremos e temos aí com os 2 anos são por conta desse conflito. O que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo os meus pais não me deixam fazer. Soma-se isso à sua incapacidade de falar e expressar as suas emoções e vontades, o resultado fica então as birras, as crises de choro, gritos, enfim, cada um tem experiências diferentes com cenas de birra. E que a gente vai aprendendo a lidar. Trancos e barrancos muitas vezes, mas a gente vai aprendendo a lidar, educando essa criança para que as birras sejam cada vez menos frequentes e que ela aprenda tanto a autorregulação emocional quanto a expressão dos seus sentimentos. Com a criança de 3 anos, é claro que esse eu posso, mas não posso ainda existe. Mas a diferença está na expressão da emoção. Se essa criança, ela tinha muita crise de birra e os seus pais conseguiram orientá-la para que ela pudesse ter uma autorregulação emocional um pouquinho melhor, conseguisse expressar os seus sentimentos um pouco melhor, a tendência é que aos 3 anos as crises de choro, grito, aquela birra clássica diminuam. E o que vai acontecer é que essa criança vai começar a expressar mais verbalmente, porque ela aprendeu a falar. Então aquela criança que antes se jogava no chão e chorava, agora é aquela criança que fala, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Ou, mas eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero. E aí você fala, filha, tem que guardar os brinquedos. Mas eu não quero, 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 eu não quero. E a gente vai ficando meio doida quando a gente fica ouvindo isso de novo, de novo, de novo. E eles falam de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, aquela educação que nós demos para o nosso filho na questão de não é assim que a gente se expressa, gritando, chutando, batendo, dessa maneira, a gente vai transferir para uma nova fase, lidar com os queros e não queros. Então aqui em casa a gente já tem o clássico, eu não perguntei se você quer, ou vai fazer mesmo não querendo. Então o que eu tento explicar para a Abigail que está bem nessa fase? Filha, eu entendi que você não quer, isso é muito importante, você dizer eu entendi que você não quer, ou eu entendi que você quer. Porque muitas vezes a criança repete porque ela não sabe se você ouviu, entende? Ela fica repetindo para ver se você ouviu ou não. Então, eu entendi que você quer, eu entendi que você não quer. Porém, você vai ter que fazer mesmo assim. Eu não perguntei se você quer, filho. Isso é uma coisa que precisa ser feita ou não pode ser feita. E daí a gente entra na questão de ensinar o hábito da obediência, que eu já falei em muitos outros vídeos, muitos outros conteúdos, eu não vou entrar aqui agora. A questão é essa, é a diferença do tipo de expressão que a gente se surpreende. Então a criança se expressava antes com muito choro, gritaria, etc e tal. Por quê? Porque ela não sabia expressar de outra forma. E agora aos 3 anos a expressão é muito mais verbalizada e ela cansa e ela exaure. E a criança, além de tudo, ela começa a entrar também com os porquês e com os argumentos. Então ela questiona por que ela precisa fazer algo que ela não quer, ela explica por que ela não quer fazer algo. E a gente acaba tendo um desgaste mental bem grande para poder explicar para essa criança e educá-la. O que a gente não pode fazer é desistir, muito importante. E só para fechar esse vídeo, uma coisa muito importante. Se você está passando pelos 2 anos e o seu filho tem essas crises clássicas de birra e chora e grita, é muito importante você estar ensinando ele nesse processo agora para que nos 3 anos ele tenha mais facilidade em lidar com suas emoções e sentimentos. Para que, ainda que ele vai ter essa fase do quero ou não quero, argumentação, explicação,
ele vai ter menos a crise de birra expressada através do choro e do grito. Se o seu filho de 2 anos chora e consegue o que quer porque está chorando, a tendência é ele continuar fazendo isso com outras idades, 3, 4, 5 anos. Então, nós precisamos saber como lidar com essa birra para que o nosso filho aprenda a passar por essa fase e, mais tarde, ele não repita expressões que são clássicas dos 2 anos ou dos 3 anos, no comecinho aí dos 3 anos. Tá? Nós temos vários vídeos sobre birra aqui, eu vou deixar na tela final para você acessar alguns que talvez possam te ajudar nessa fase. Se você quer dar alguma dica aí, coloca nos comentários. Se você está vendo no Instagram, lá no YouTube estão esses vídeos sobre birra para ajudar vocês. Algum comentário sobre o Terrible 2, Terrible 3, deixa aqui embaixo, porque eu sempre gosto de ler a experiência de vocês e a sua experiência, mais do que o meu vídeo, pode ajudar outras mães por aí.